Quando a produtividade se torna prisão. Kafka e o diagnóstico da modernidade. Ao descobrir que havia se transformado em um inseto, Gregor Samsa não gritou, não se desesperou. Sua primeira preocupação foi simples: não se atrasar para o trabalho. Essa imagem, que parece absurda à primeira vista, diz muito sobre a nossa época. Kafka não escreveu ficção. Escreveu o retrato brutal da nossa realidade. Uma realidade onde acordamos todos os dias, carregando um peso que nem conseguimos nomear direito, mas que conhecemos bem: a sensação de que existimos apenas para cumprir funções. Quantas vezes a gente ignora o próprio colapso só para continuar funcionando? Corpo cansado, mente no limite, identidade perdida. E a gente segue, produzindo, entregando, fingindo normalidade, enquanto por dentro tudo desmorona. Vivemos numa espécie de piloto automático, onde os dias se misturam numa sucessão de alarmes, notificações, prazos e cobranças que nunca cessam. O monstro não está na aparência do Samsa. Está na aceitação cega de uma vida reduzida à utilidade, onde só vale quem entrega, só importa quem performa. E o mais assustador é como essa lógica se infiltrou em cada canto da nossa existência, transformando até os momentos mais íntimos em oportunidades de produção, crescimento ou otimização. A metamorfose não é um pesadelo surreal. É espelho. É aquele reflexo que você evita encarar, porque no fundo sabe que acorda todos os dias um pouco mais longe de si mesmo, mas mesmo assim levanta, toma banho, abre o computador, responde mensagem, entra na reunião. Como se fosse possível viver indefinidamente nesse estado de desconexão consigo mesmo. E a pergunta que fica é essa: quantas vezes você também acordou sem saber mais quem era e mesmo assim foi trabalhar? A engrenagem que nunca para. Hoje tudo é métrica, tudo precisa ser mensurado, analisado, otimizado. Produtividade virou estatística, cliques, metas, horas, planilhas. Vivemos numa época em que cada gesto precisa ser justificado por números, cada escolha validada por resultados tangíveis. A vida humana foi reduzida a um conjunto de indicadores de performance que precisam estar sempre crescendo. E o pior, nunca é o bastante. Essa é talvez a característica mais perversa desse sistema. Não existe teto, não existe suficiente. Você entrega e já tem outra demanda. Você termina um projeto e outro começa. Não tem fim. É como se estivéssemos numa esteira que acelera sempre que nos acostumamos com a velocidade atual. O cansaço aparece aos poucos, quase imperceptível no começo. Você acorda um pouco mais pesado, demora alguns segundos a mais para sair da cama. Sente que o dia já começou antes mesmo de você estar pronto para ele. A saúde começa a falhar em pequenos sinais que aprendemos a ignorar. Uma dor nas costas, que vira rotina, uma insônia que se torna companheira, uma irritação constante que passa a fazer parte da personalidade. Mas nada disso importa para a engrenagem. O sistema não para. As cobranças continuam do mesmo jeito. Os prazos não se adaptam à sua condição humana. Não querem saber como você está se sentindo, se dormiu bem, se está passando por alguma dificuldade pessoal. Querem saber se você já terminou, se pode pegar mais uma tarefa, se está disponível para mais uma reunião. E aí, o que antes era só rotina, vira identidade. Você começa a se enxergar do mesmo jeito que o sistema te enxerga, como alguém que só vale pelo que produz. Sua autoestima fica dependente dos resultados que consegue entregar. Seus relacionamentos passam a ser medidos pela utilidade que podem gerar. Até suas conversas casuais giram em torno de trabalho, porque foi isso que sobrou da sua personalidade. Cada pausa,
vira culpa. Você sente como se estivesse roubando tempo de algo mais importante, como se relaxar fosse uma forma de traição aos seus próprios objetivos. Cada descanso parece tempo perdido, uma oportunidade desperdiçada de estar fazendo algo mais produtivo. Até o sono vira inimigo, porque são horas que poderiam ser usadas para trabalhar. Você deixa de ser alguém com vontade própria para virar um projeto em eterna atualização, um número que precisa crescer, uma curva que não pode cair. E o mais triste é que essa transformação acontece gradualmente, quase sem que você perceba, até que um dia acorda e não reconhece mais a pessoa que se tornou. E não importa se você trabalha num escritório, numa loja, numa sala de aula ou em casa com um notebook no colo. A lógica é a mesma. O valor da sua vida se mede pela sua utilidade. Essa mentalidade atravessa todas as classes sociais, todas as profissões, todos os ambientes. É como se tivéssemos criado uma religião universal, onde a produtividade é o Deus que todos servem. O corpo como máquina quebrada. Isso já é documentado há anos por psicólogos, médicos, sociólogos. Só que a gente normalizou tanto que parece notícia velha, mas os números continuam assustadores. Ansiedade, depressão, burnout, insônia, gastrite, dores crônicas, síndrome do pânico, transtornos alimentares. A lista cresce a cada pesquisa, a cada levantamento, a cada estudo sobre saúde mental no trabalho. Esses sintomas não são casos isolados. São sinais de que algo está muito errado no coletivo. São o corpo e a mente gritando que esse ritmo é insustentável, que essa forma de viver está nos matando aos poucos. Mas em vez de ouvirmos o recado, tomamos mais um remédio, bebemos mais um café, empurramos mais um pouco. O corpo humano não foi feito para operar, como se fosse uma máquina sem fim. Ele precisa de pausa, de espaço, de tempo vazio. Precisa de momentos sem objetivo, sem meta, sem propósito produtivo. Precisa de tédio, de contemplação, de conversas que não levam a lugar nenhum. Precisa de horas perdidas olhando pela janela, de caminhadas sem destino, de sono sem culpa. Mas tenta falar isso hoje. Vão rir, vão te chamar de preguiçoso, de desambicioso, de alguém que não entendeu como o mundo funciona. A lógica que domina nossa época é simples e cruel. Se você parar, alguém te ultrapassa. Descanso é para fraco. Enquanto você dorme, seu concorrente está trabalhando, estudando, se capacitando, crescendo. Essa mentalidade virou um mantra. Está nos livros de autoajuda, nas palestras motivacionais, nos posts das redes sociais, nas conversas de elevador. E quem tenta sair dela é visto como menos ambicioso, menos comprometido, menos merecedor de sucesso. Como se a capacidade de se destruir lentamente fosse uma virtude. Aí o que acontece? Você força os limites, dorme pouco porque precisa acordar cedo para exercitar antes do trabalho, come mal porque não tem tempo de preparar comida de verdade, toma café como se fosse água, porque precisa da energia artificial para manter o ritmo, vira fã da própria insônia, como se dormir poucas horas fosse uma medalha de honra. E quando quebra, sim, quando o corpo e a mente finalmente não aguentam mais e você entra em colapso, ainda sente culpa por não estar conseguindo entregar mais, como se o problema fosse você e não o sistema que te levou até ali, como se fosse uma falha pessoal e não o resultado inevitável de uma forma insustentável de viver. O culto da eficiência total, a produtividade por si só, não é problema. Ter disciplina, organizar tempo, buscar foco, tudo isso pode ser bom quando usado com moderação, quando faz parte de uma vida equilibrada. O problema é quando vira obsessão,
quando se transforma no único valor que orienta suas escolhas, quando passa a determinar como você usa cada minuto do seu dia, quando até os momentos pessoais viram metas a bater, você sabe que perdeu o controle da situação. Você não lê mais por prazer, pelo simples gosto de descobrir histórias ou aprender coisas novas. Lê para cumprir a meta do aplicativo, para postar nas redes sociais, para poder falar sobre o livro numa conversa e parecer culto. Não corre mais porque ama o movimento, porque gosta de sentir o vento no rosto, ou porque te faz bem. Corre para bater o número de passos, para queimar as calorias calculadas pelo aplicativo, para competir com amigos, numa plataforma digital que transforma exercício em jogo viciante. Não conversa mais por conexão, pelo prazer de estar com alguém, de trocar ideias, de dividir experiências. Conversa pensando em networking, em como essa pessoa pode ser útil para sua carreira, em que oportunidades podem surgir dessa interação. Até a amizade vira estratégia, tudo vira ferramenta, tudo precisa render. Hobbies viram side hustles, paixões viram fontes de renda alternativa, relacionamentos viram oportunidades de crescimento pessoal. A vida vira uma planilha que você preenche com orgulho, mas que no fim não te preenche de verdade. E o mais bizarro e cruel, sempre tem alguém fazendo mais. Essa é a armadilha perfeita do nosso tempo. Por mais que você se esforce, por mais que otimize cada segundo da sua rotina, sempre vai existir alguém lendo mais, ganhando mais, parecendo mais feliz, mais realizado, mais bem-sucedido. Essa comparação constante é veneno. E você toma todo dia, toda vez que abre as redes sociais, toda vez que conversa com colegas, toda vez que lê sobre pessoas que parecem ter descoberto o segredo de uma vida perfeita. É um ciclo sem fim que te deixa sempre insatisfeito, sempre sentindo que não está fazendo o suficiente. Rasgos possíveis de liberdade. Não existe um manual pronto. Cada um vai encontrar o próprio jeito de sair desse ciclo, de reconectar consigo mesmo, de construir uma vida que faça mais sentido. Mas algumas brechas existem, alguns caminhos possíveis que podem te ajudar a começar a respirar de novo. Entender que descanso não é luxo, é necessidade básica, é direito humano fundamental. Seu corpo e sua mente precisam de pausas, de momentos sem objetivo, de tempo perdido sem culpa. Você não precisa estar sempre fazendo algo produtivo para justificar sua existência. Lembrar que você não precisa se justificar por não estar sempre disponível. Não precisa responder mensagens imediatamente. Não precisa aceitar todas as tarefas que te oferecem. Não precisa estar sempre pronto para resolver os problemas dos outros antes de cuidar dos seus próprios. Parar de achar que sua agenda define quem você é. Você é muito mais do que a soma das suas atividades profissionais. Você é suas curiosidades, seus medos, seus sonhos, suas relações, suas experiências, suas reflexões. Você é tudo aquilo que não cabe numa descrição de cargo. Parece pouco, mas já muda muita coisa. São pequenas revoluções pessoais que podem abrir espaço para transformações maiores. São formas de começar a se reconectar consigo mesmo, de lembrar que existe vida além da produtividade,
que existe valor além da utilidade. Às vezes, é só desligar o celular à noite e deixar o mundo funcionar algumas horas sem você. Ou aceitar que hoje você não vai fazer nada de produtivo. E tudo bem, o mundo não vai acabar por isso. Ou dizer não para uma tarefa a mais quando você já está no seu limite. São gestos pequenos, mas que representam uma forma diferente de se relacionar com o tempo, com as expectativas, consigo mesmo. São maneiras de lembrar que você é uma pessoa, não uma máquina, que tem direito ao cansaço, ao tédio, à improdutividade. A vida não é só o que você risca da lista. Não é só as metas batidas, os projetos entregues, as responsabilidades cumpridas. É também o espaço entre um risco e outro. É a conversa sem objetivo, a caminhada sem destino, o pensamento que não leva a lugar nenhum. É o que sobra quando você para de se cobrar. É o que você redescobre quando decide sair da esteira. É a pessoa que você sempre foi, mas que ficou escondida embaixo de tantas expectativas, tantas pressões, tantas obrigações que não eram realmente suas. Talvez seja a hora de se reencontrar. Se este texto mexeu com você, se reconheceu sua própria história nessas palavras, então você já deu o primeiro passo. Reconhecer que existe um problema é onde toda mudança real começa. Mas reconhecer não basta. Sair da prisão da produtividade exige mais do que insights momentâneos. Exige ferramentas práticas, exercícios concretos e um processo estruturado para reprogramar anos de condicionamento mental. É exatamente isso que você encontra em O Manual da Mente. Um livro completo para ajudar você a dominar suas emoções, quebrar padrões autodestrutivos e construir uma nova versão de você mesmo. Uma versão que não precisa se provar através da exaustão. Não é sobre virar mestre da disciplina, mas sobre se libertar da culpa constante de não estar fazendo o suficiente. É um convite para quem cansou de tratar a própria mente como engrenagem e quer resgatar o direito de existir com mais calma, presença e verdade. Lá, eu compartilho ferramentas reais, nascidas da prática, para desacelerar sem se perder, para agir quando for hora e descansar quando for preciso. É um mapa para quem quer sair do piloto automático sem cair no vazio. E ao garantir seu exemplar hoje, você ainda ganha 1 mês de acesso à assinatura paga deste Substack, com conteúdos exclusivos e aprofundamentos que seguem exatamente essa mesma linha. Se esse artigo foi um alarme, o livro é o caminho. Você não precisa performar o tempo todo. Precisa lembrar que sua existência vale mesmo quando está quieta. Se sentir que é momento, acesse o Manual da Mente na descrição, porque você não nasceu para ser uma máquina de produzir. Você nasceu para viver. Blackpawn